Ao longo da história, poucos eventos simbolizam tão claramente o declínio do Império Romano do Ocidente quanto os sucessivos saques de sua capital, Roma. Entre eles, destaca-se o saque realizado pelos vândalos em 455, um acontecimento que deixou marcas profundas na memória coletiva da civilização europeia. Mais do que um simples episódio de roubo, esse evento reflete a fragilidade das estruturas imperiais, a complexidade das relações entre romanos e povos bárbaros e o colapso progressivo de uma ordem que por séculos dominou o mundo mediterrâneo. Diferentemente do famoso saque de 410 feito pelos visigodos de Alárico, o saque vândalo de 455 teve características próprias, sendo marcado por negociações diplomáticas prévias, uma relativa ausência de massacres e ao mesmo tempo uma devastação sistemática de riquezas materiais. No século V, o Império Romano do Ocidente encontrava-se em um franco colapso. Desde o final do século IV, sucessivas ondas de migração e invasões pressionavam as fronteiras romanas. Povos germânicos, hunos e outros grupos empurravam-se uns aos outros em busca de segurança, terras e recursos, abalando profundamente a capacidade administrativa e militar de Roma. O século V foi particularmente catastrófico. O saque de 410 pelos visigodos demonstrou ao mundo que Roma já não era invulnerável. Após esse evento, o Império tornou-se cada vez mais dependente de acordos com povos bárbaros, que muitas vezes atuavam como aliados, mas que na prática gozavam de ampla autonomia. Os vândalos eram um povo germânico oriundo da região do atual norte da Europa. No início do século V, junto com os alanos e suevos, cruzaram o rio Reno no ano de 406 e penetraram nas províncias romanas da Gália. Posteriormente, atravessaram para a Hispânia e em 429, sob a liderança de Genserico, atravessaram o Estreito de Gibraltar rumo ao norte da África. A conquista da África foi estratégica. A região era vital para Roma, pois era responsável por grande parte do abastecimento de cereais e outros mantimentos. Ao tomar Cartago em 439, os vândalos não apenas garantiram uma base econômica robusta, mas também construíram uma poderosa frota naval, tornando-se senhores indiscutíveis do Mediterrâneo. A partir de então, passaram a exercer uma constante pressão sobre as rotas marítimas e sobre o próprio território italiano. O saque de 455 foi precedido por uma profunda crise interna no governo romano. O imperador Valentiano III, que reinava desde 425, foi assassinado em março de 455 por instigação de Petrônio Máximo, um poderoso senador que rapidamente se autoproclamou imperador. Petrônio buscou consolidar seu poder casando-se com Licínia Eudóxia, viúva de Valentiano III, e forçando a união de sua família com os descendentes da dinastia Teodosiana. No entanto, essa manobra gerou grande descontentamento, sobretudo entre os aliados e antigos parceiros do Império, incluindo Genserico, que considerava esse ato uma quebra de acordos dinásticos, uma vez que havia sido prometido que Unérico, filho de Genserico, se casaria com Eudócia. Ao saber do assassinato de Valentiano e da ruptura dos acordos, Genserico viu uma oportunidade de intervir diretamente nos assuntos romanos, tanto para proteger seus interesses quanto para aproveitar a desordem política na Península Itálica. No final de maio de 455, uma poderosa frota vândala aproximou-se da costa italiana e poucos dias depois aportou na foz do rio Tibre. A notícia da aproximação dos vândalos causou pânico generalizado em Roma. O imperador tentou fugir, mas foi linchado por uma multidão furiosa, deixando o império sozinho no momento mais crítico. O Papa Leão I, conhecido por sua influência e habilidades diplomáticas, que já tinham sido testadas quando negociou com Átila em 452, foi ao encontro de Genserico. Segundo relatos, principalmente de cronistas como Procópio e Vítor de Vita, o Papa conseguiu obter a promessa de que não haveria destruição da cidade nem derramamento indiscriminado de sangue.
Apesar da intermediação papal, o saque foi severo. Durante 14 dias, os vândalos esvaziaram sistematicamente os tesouros de Roma. Palácios, templos e edifícios públicos foram depredados ou despojados de seus bens. Obras de artes, estátuas, metais preciosos, móveis e outros objetos de valor foram carregados para os navios vândalos. Entre os itens saqueados estava o espólio do Templo de Jerusalém, que desde o século I, após a conquista de Judéia por Tito, encontrava-se em Roma. Esse tesouro, símbolo de vitórias passadas, foi levado para Cartago, capital do reino vândalo. Além dos bens materiais, os vândalos capturaram como prisioneiros várias figuras importantes da sociedade romana, incluindo a imperatriz viúva e suas filhas, Eudócia e Placídia. Eudócia, conforme acordos anteriores, acabaria casando-se com Unérico, filho de Genserico, selando assim de forma forçada a aliança dinástica que anteriormente havia sido desconsiderada. O termo vandalismo, associado atualmente à destruição gratuita, tem sua origem simbólica neste evento, embora a realidade seja mais complexa. De fato, o saque vândalo foi mais focado no roubo de itens do que na destruição de edifícios ou massacres de civis. Não há registro consistentes de incêndios em larga escala, nem de destruição sistemática da infraestrutura urbana. Comparado a outros saques da antiguidade, o de 55 foi brutal do ponto de vista econômico, mas relativamente moderado em termos de violência física contra a população. O saque de 55 aprofundou a decadência de Roma, que, embora já não fosse a capital imperial, permanecia o centro simbólico e espiritual do império. A perda de grande parte de seus tesouros e de figuras proeminentes representou mais um golpe moral e econômico para uma cidade que já lutava para manter sua relevância. O evento também deixou clara a total incapacidade do governo romano em proteger seus próprios territórios, acelerando o processo de fragmentação do Ocidente e minando qualquer possibilidade de restauração efetiva do poder central. O saque dos vândalos não foi um episódio isolado, mas parte de um longo processo de desintegração. Menos de 20 anos depois, em 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, seria deposto por Odoacro, evento que tradicionalmente marca o fim do Império Romano do Ocidente. A perda da África para os vândalos foi talvez mais devastadora do que o próprio saque de Roma, privado de uma de suas regiões mais ricas e produtivas. O império ficou economicamente inviável, incapaz de sustentar seus exércitos e sua administração. O saque de Roma consolidou o reino vândalo como uma das principais potências do Mediterrâneo durante o século V. Com uma frota poderosa, eles dominaram as rotas comerciais e exerceram pressão constante sobre as costas da Itália, Gália e Espanha. Contudo, esse poder seria temporário. Em 533, menos de um século após o saque de Roma, os vândalos seriam derrotados pelo general Belisário, sob ordens do imperador Justiniano, no contexto das campanhas de restauração do Império Romano do Oriente. O saque de Roma não foi apenas um ato de roubo, mas um sintoma de um mundo em transformação. O colapso do Império Romano do Ocidente não se deu de forma súbita, mas através de uma série de eventos que, sendo acumulados, corroeram suas bases políticas, econômicas e militares. Se por um lado o saque simboliza a impotência de Roma diante das forças que não podia mais controlar, por outro revela a complexidade das relações entre Roma e bárbaros. Longe de serem apenas invasores selvagens, os vândalos haviam se tornado parte do jogo político do Mediterrâneo, agindo como reis, diplomatas e conquistadores em pé de igualdade ou até superioridade com os antigos senhores do mundo romano. A memória desse saque permaneceu viva na tradição ocidental, tanto como um alerta sobre os perigos da decadência interna, como uma representação simbólica dos limites do poder e da glória imperial. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!